Jornal do Meio-Dia, com Felipe Pereira e Marcos Teixeira. Oferecimento Carvalho Super, feito para a sua família. Estamos chegando então com o Jornal do Meio-Dia. Eu sou o Felipe Pereira. Até as 2 horas da tarde a gente está junto aqui com o nosso Jornal do Meio-Dia. Você pode participar mandando mensagem para o 869-8104-4620. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e a gente já vai começar o nosso programa com um quadro novo, gente. O Jornal do Meio-Dia estreia agora o quadro Fala Gestor. A gente vai ter a oportunidade, gente, semanalmente, de conversar com lideranças do nosso estado sobre temas que fazem a diferença na vida do piauiense. E a primeira entrevistada é a secretária estadual de Agricultura Familiar, Rejane Tavares, que está aqui conosco, gentilmente veio pouco tempo antes do início de um evento super importante da pasta dela. Começa às 2 da tarde, o 21º Fórum de Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste, com a companhia do governador Rafael Fonteles e do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Quero que a senhora se sinta muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço aqui o espaço para que a gente possa falar desse tema tão importante que é a agricultura familiar, né? A gente vive em um estado que sofre com a fome. A gente tem dados de que a insegurança alimentar grave chega a mais de 30% dos piauienses. De que forma as discussões no fórum podem contribuir para a gente erradicar esse problema? Uma das metas principais desse fórum, que é composto pelos 9 secretários de Agricultura Familiar dos estados do Nordeste e também das outras instituições afins, como as empresas de assistência técnica, os institutos de terra e também as agências de defesa agropecuária, né? E temos também dentro desse fórum os movimentos sociais do campo. Então, a nossa prioridade para essa gestão do fórum é justamente discutir a produção de alimentos saudáveis como uma estratégia de combate à fome. Então, nós criamos dentro desse fórum uma proposta que chama Paz Nordeste, é o Programa de Alimentação Saudável do Nordeste. É um programa que é executado por todos os estados, cada um inserindo dentro do seu planejamento e do seu orçamento recursos para o PAS. Aqui no Piauí, o governador destinou 15 milhões para a execução do PAS este ano, 2023. E como é a estratégia dele? Nós compramos alimentos da agricultura familiar e distribuímos esses alimentos com as entidades socioassistenciais. Então, por um lado, a gente gera renda para o agricultor e, por outro lado, a gente combate a fome através da parceria com essas entidades que trabalham com a população em situação de vulnerabilidade. Além de também ser parceiro do PAS, os CRAs, que são vinculados às secretarias de assistência social de todos os municípios. Então, é um trabalho conjunto, Estado e municípios. A gente compra nos municípios do agricultor familiar, entrega ao CRAS e o CRAS faz a distribuição com a população que está em situação de vulnerabilidade. Como é que a senhora avalia a produção de alimentos diante dessa agricultura familiar aqui no nosso estado? Há muitas famílias produzindo, há alimento suficiente para que não só o governo, a partir dessa iniciativa, mas a própria população, a iniciativa privada se envolva nisso, para que a gente possa escoar, comprar essa produção dessas famílias que precisam vender? Nós temos hoje no Piauí quase 200 mil estabelecimentos da agricultura familiar. Cada um desses está num estágio diferenciado de desenvolvimento, né? A gente tem já um grupo de agricultores que já produz com frequência, consegue inclusive exportar sua produção, que é o pessoal mais ligado às cadeias produtivas principais do estado, como a apicultura, né, como a cajucultura, que vende já fora do país, inclusive. A gente coloca assim que esses agricultores, eles com um apoio técnico de assessoramento gerencial, assessoramento de mercado, eles conseguem se estabelecer e vão ter sua vida resolvida.
A gente tem um outro grupo que é um pouco mais instável, que são agricultores que produzem, conseguem ter alimentação para a família dele, para a família, e conseguem vender no mercado, mas ora vende, ora não vende, às vezes tem produção, às vezes não tem. Esse grupo a gente vai fazer um trabalho específico para fortalecer o processo produtivo, para que eles possam se inserir no mercado, inclusive nesse mercado institucional, que é um mercado grandioso aqui no estado. E a gente tem aí um outro grupo, que talvez o maior, que é um grupo que a gente diz que são os agricultores familiares que ainda estão em situação de insegurança alimentar. Eles não produzem o suficiente. Então, a abordagem com esses precisamos garantir a segurança alimentar desse grupo para que depois eles entrem no mercado. Qual é o plano para eles? O plano para eles são projetos que a gente chama de quintais produtivos, onde a gente estimula um processo de produção com algum tipo de proteína, ou galinha, ou peixe, mais uma horta, mais um pomar ali, que no final ele acaba conseguindo produzir para ele e ainda vende alguma coisa, né? Então, esse grupo, nós temos uma perspectiva de trabalhar cerca de 300 projetos produtivos com esses grupos de agricultores até o final do mandato do governador Rafael. 300 projetos não significam 300 famílias, é muito mais. É porque um quintal, ele vai para um projeto de quintal, ele atende a uma associação de produtores. Eles precisam estar associados, né? E aí, às vezes, uma associação tem 15 produtores, tem 20, tem 30. A gente está fazendo uma projeção de que, provavelmente, com esses projetos, nós atenderemos cerca de 3.000 famílias. E estaremos trabalhando também com os outros, principalmente com esse público intermediário. No Piauí todo? No Piauí todo, né? A gente trabalha numa abordagem territorial, então nós temos um projeto com o Banco Interamericano e o FIDA para a região do semiárido, e temos um outro projeto com o Banco Mundial que vai atingir toda essa região meio norte e mais os territórios lá dos cerrados, né? Tem prioridade para isso, são mulheres e jovens e as comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, que são hoje talvez o público mais vulnerável da agricultura familiar. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos estreando o quadro Fala Doutor, e aqui na estreia... Fala Gestor, perdão. E na estreia a gente está aqui com a secretária estadual de Agricultura Familiar, Rejane Tavares. Uma coisa que eu observo muito, secretária, é o seguinte: para que a gente possa consumir, por exemplo, indo até a Ceasa, fazendo compras na Ceasa, a gente observa que muitos caminhões vêm do Ceará, vêm do Pernambuco. Qual é o plano? Existe um plano para que essa agricultura familiar possa desenvolver para dar conta do nosso próprio consumo em frutas, verduras, nesses legumes, enfim, hortifruti granjeiros que a gente tem que trazer de outros estados? Sim, a gente vai trabalhar em cima de cadeias produtivas, né? E uma das prioridades é a hortifruti, né? Vamos trabalhar também a cadeia produtiva de caprinos e ovinos, porque a gente tem um potencial muito grande para a produção de carnes, e a própria galinha caipira, que aí a gente estaria trabalhando com a agricultura familiar. Que é uma delícia, né? E aí a gente tem o quê? Como proposta? Um trabalho de... Primeiro, a gente está reforçando o processo de comercialização. Alguns agricultores, eles param de produzir porque eles não têm onde vender, porque o escoamento da produção é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando o incentivo à comercialização. Nós já fizemos parcerias com condomínios e temos hoje, todos os sábados, agricultores familiares vinculados à SAF estão em 5 condomínios de Teresina, levando sua produção e vendendo. Eles estão conseguindo vender tudo que está lá. Que legal, dá para a gente mostrar isso na TV. E a gente estabelecemos uma parceria também agora com o Zoobotânico, e a partir na segunda quinzena agora de julho, todo domingo, a cada 15 dias, no domingo, nós vamos ter uma feira da agricultura familiar dentro do zoológico, onde as pessoas vão poder comprar. E trabalhamos também uma parceria com a Feirinha Verde, que nós temos a cada 15 dias também um grupo de agricultores lá na universidade vendendo os produtos da agricultura familiar. Na Federal, né? Na Federal. E estamos trabalhando também com a rede de supermercado, uma parceria, e vamos ter uma gôndola da agricultura familiar dentro dessa rede de supermercados.
Então, eu acho que a gente quando a gente reforçou isso, a produção apareceu aqui no entorno de Teresina. Então, o entorno de Teresina ela tem um potencial imenso para a produção de hortifrutis. Tem água. Tem frutas. A gente tem um desperdício de frutas imenso, que a gente pode trabalhar também o processo de industrialização com produção de polpas de frutas. Então, a gente está trabalhando nessa direção. Garante a comercialização, apoia o processo produtivo e investe na industrialização certificada, porque aí a gente não só atende o mercado institucional, que é gigantesco, mas pode entrar também nesse outro mercado mais tradicional. Secretária, para a gente finalizar, eu queria que a senhora explicasse o que o Piauí pode ganhar com esse evento que está começando hoje. São contatos que podem ser feitos, uma troca de experiências com esses outros estados. Olha, essa troca de experiência com esses outros estados, ela já acontece, na verdade, desde 2015, né? Isso tem sido muito importante, porque a gente tem conseguido pautar políticas públicas com o governo federal. Uhum. Uma das discussões que a gente está tendo dentro do âmbito do consórcio é uma criação específica de regulamentação das agroindústrias da agricultura familiar. Porque não é justo que uma indústria da agricultura familiar tenha as mesmas exigências que uma empresa privada grande, uma grande rede. Nós não estamos defendendo que não são produtos de qualidade, mas a gente pode, numa escala menor, garantir a qualidade, garantir a segurança da produção desses alimentos, sem precisar impactar tanto a agricultura familiar. E aí vem também toda uma discussão da questão de diminuição de impostos, porque a gente precisa tratar diferente os diferentes. Nós estamos falando de pequenos produtores. Equidade. Exatamente, equidade. E nós estamos falando de produção de alimento na mesa do produtor, na mesa do consumidor, né? A maioria dos produtos que nós comemos, eles têm origem na agricultura familiar. E uma outra coisa importante desse fórum é que quase 50% dos agricultores familiares do Brasil estão no Nordeste. São 47,2% desses agricultores no Nordeste. Então, é preciso que os estados do Nordeste trabalhem juntos para que a gente possa beneficiar a agricultura da região como um todo, a agricultura familiar da região como um todo. Então, esse evento propõe isso, propõe articulação, elabora propostas para o governo federal, busca melhoria no acesso ao crédito. É um bloco de secretários, um bloco de estados que estão brigando juntos pelo crescimento da agricultura familiar. Perfeito. Só tenho mais 2 perguntas bem rápidas. Uma, para quem quiser participar do evento, pode ir até o hotel ou não? Segundo, para quem quiser ter orientações, participar desses programas que a senhora falou, o que faz? Bom, os programas é procurar a Secretaria de Agricultura Familiar, ver no nosso site os contatos, como fazer esse contato com a gente, né? Nos territórios de desenvolvimento, nós temos os agentes de desenvolvimento territoriais, que são bastante conhecidos nas regiões e que eles podem também orientar as pessoas sobre os programas que a SAF tem. A gente acompanhar um pouco o site da Secretaria, porque quando a gente vai fazer compras de produtos da agricultura familiar, a gente lança editais. Nós deveremos lançar um novo edital agora, no mês de julho, para novas aquisições. Esse ano, a gente já comprou quase 4 milhões de produtos da agricultura familiar. Isso foram quase 400 toneladas de alimentos distribuídos com as diversas entidades. Muito obrigado. E o fórum, ele a parte de palestras, pode ser aberto, mas tem a parte de discussão dos grupos de trabalho, porque, na verdade, é um evento fechado, mas que a gente vai ter algumas palestras que ninguém vai ser barrado se chegar lá, vai poder assistir, tá bom? Quero muito agradecer a participação da senhora, secretária estadual da Agricultura Familiar, Regiane Tavares. Boa sorte lá no evento, que ele seja de sucesso e que traga bons frutos, literalmente, para o nosso povo, focando aí na agricultura familiar. Uma ótima tarde. Tá, muito obrigada, Felipe. Boa tarde para você também. Boa tarde. Agora 12 horas e 32 minutos. A gente dá uma paradinha e volta daqui a pouco, depois do intervalo. Até mais. Notícia e música no ar. Clube News FM.
Parque Nacional da Serra da Capivara, um oásis no semiárido e um lugar cheio de história. Aqui está a maior concentração de sítios arqueológicos do mundo e o Museu do Homem Americano. Viaje pelo Piauí. Câncer tem como prevenir. Se exercite todos os dias. Tenha uma alimentação saudável. Use protetor solar sem moderação. Não se esqueça de usar camisinha. Evite o consumo de açúcar. Não exagere nas bebidas alcoólicas. Não fume. É importante seguir esses passos para diminuir o risco de ter a doença. A receita contra o câncer é cuidar bem do seu corpo. Proteja-se. Dê um F5 no seu dia. Atualize sua manhã com a velocidade das informações no Expresso Clube News, seu guia de notícias diário, objetivo e com credibilidade. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, eu te faço companhia com o panorama dos últimos fatos, assuntos relevantes com entrevistas e, claro, sua participação, além da boa música. Águas cristalinas e cavernas. Um cenário de tirar o fôlego. Viaje pelo Piauí. Ei, eu passei ali na avenida e vi um acidente com quebra de poste. Tinha uns cabos no chão. Foi? Isso é muito perigoso. Quando é assim, não se aproxime da área e não toque no cabo, pois pode estar energizado. Aí tem que ligar logo para a Equatorial, através do número 0800 086 0800. Orientação sobre os riscos e perigos da energia elétrica. Se liga! Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Oi, gente! Para conferir tudo o que rola na Clube News FM, programação, bastidores, sorteios, fica conectado com a gente. Segue @Clube News FM, ligada nos fatos. A TV Clube é a voz de milhares de piauienses que estão sempre ligados na informação, na cultura, na notícia, na diversão, na emoção. Em pesquisa realizada pela Cantar Ibope Mídia em abril desse ano, houve um crescimento de 27% de TVs ligadas nos domicílios em relação à última pesquisa. E a TV Clube tem liderança absoluta nos lares piauienses. Os 41 programas mais assistidos da TV piauiense são da TV Clube. A gente tem muito orgulho do nosso trabalho. Afinal, a gente representa o nosso povo, o nosso estado. Você está sempre ligado na gente. Por isso, somos líder absoluto de audiência e vamos continuar fazendo o que a gente faz com excelência. Manter você bem informado. Liderança e evolução é na TV Clube. As viroses são doenças causadas por vírus e geralmente provocam febre e indisposição. Mantenha-se hidratado e bem alimentado. E quando a virose vier, procure um médico. Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9. Clube News. A Clube News FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia. Agora 12 horas e 37 minutos, estamos de volta com mais Jornal do Meio-Dia. Gente, a Prefeitura de Teresina anunciou nesta quarta-feira o concurso público com 4.744 vagas para a educação. Olha aí, uma oportunidade, gente. As vagas serão para professor do primeiro ciclo, professor do segundo ciclo,
pedagogo e psicopedagogo com carga horária de 20 horas ou 40 horas semanais, a depender da função exercida. Há ainda a previsão de concurso para técnicos de nível superior e médio. Conforme o secretário Noga Cardoso, a previsão de remuneração para o professor 40 horas é de R$ 5.600, considerando a gratificação de estímulo à docência. Ele disse ainda que também serão ofertadas vagas de outras 17 profissões que atuam no funcionamento da SEMEC. Vamos ouvir o que diz o secretário. O prefeito Dr. Pessoa, quando me convidou para ser secretário de Educação do município de Teresina, ele recomendou planejamento, qualidade na educação, sobretudo valorizando os profissionais, servidores efetivos que também prestam, né, esse serviço na SEMEC. Em função disso, e a partir de um estudo da rede, percebeu-se que a administração da Secretaria Municipal de Educação de Teresina estava lá profissionais responsabilizados por essa política, profissionais que estavam lá, mas eram profissionais cedidos à disposição de outros órgãos, como também muitos servidores em cargos de serviço terceirizado. Então é muito difícil se fazer um planejamento sustentado e de futuro, o que requer a educação, sem esses profissionais efetivos. Então pedimos ao prefeito, né, a possibilidade de realizarmos um concurso público, que se inicia primeiro com a criação de cargos e vagas. Então no dia de ontem, o prefeito municipal encaminhou à Câmara Municipal de Teresina 2 mensagens. Uma delas, expandindo o número de vagas de professor de primeiro e segundo ciclo, e uma outra mensagem que cria vagas em outras atividades profissionais necessárias ao planejamento e funcionamento da SEMEC. É um total de 17 outras profissões, desde biblioteconomia, fonoaudiólogo, psicopedagogos, engenheiro civil, agrônomos, contadores, administradores, como disse, 17 outras profissões que irão dar sustentação no dia a dia do funcionamento da SEMEC, como também planejar o futuro. Agora faltam 20 minutos para 1 da tarde. Gente, olha, tenho aqui informação triste, ó. Um pastor e professor de 44 anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de 10 anos, no município de Colônia do Gurgueia, no sul do Piauí. O suspeito foi preso em Teresina no dia 24 de junho. O delegado Arão Lobão, responsável pelo caso, informou que a denúncia chegou até a polícia no ano passado. Foi aberto um inquérito policial e, em seguida, solicitado um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi cumprido no mês passado. Após a finalização dessa investigação, o caso foi remetido à Justiça. A ex-esposa do pastor indiciado relatou ao G1 Piauí que a criança era abusada sexualmente desde os 5 anos. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que teve 2 filhas com o suspeito. A vítima, atualmente com 10 anos, e uma de 3. Ela se separou dele em 2021 e logo depois o homem começou a ter visitas com as filhas. Ela disse o seguinte, que todo sábado ele buscava as meninas para ir para a piscina e a babá ia junto. A babá começou a dizer que não se sentia à vontade de sair com ele, que estava com medo dele, que era para ela, mãe, ter cuidado com ele também. E ela começou, claro, a ficar preocupada com isso. Até que a criança pediu para não sair mais com o pai e a mãe perguntou o motivo. A menina, então, falou dos abusos sexuais que já havia sofrido. Segundo a mãe, a garota precisou ter acompanhamento psicológico e só agora, depois do tratamento, ela conseguiu voltar a ter uma vida social. A gente sabe que sempre que fala sobre esses casos de estupro, de vulnerável, de abusos de crianças e adolescentes, em muitos deles, infelizmente, são pessoas próximas. Nesse caso aqui que eu citei para vocês, foi o próprio pai. Às vezes é um padrasto, um tio, um primo, um vizinho. E a gente quer falar para você agora sobre como esses casos acontecem, quais sinais você pode observar no filho ou na filha de que estaria sofrendo algum tipo de abuso. Por isso a gente vai conversar com uma conselheira tutelar, a Renata Bezerra. Ela vai falar dessa experiência
quando conversa com pais, quando chega até esse tipo de caso, como é o atendimento. Seja muito bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Obrigada. A gente que agradece. Explica pra gente, por favor, Renata, como é que vocês encontram as vítimas, como é que vocês encontram os familiares quando há uma suspeita de estupro ou de abuso sexual? Muitas das vezes é denúncia através do telefone, ou do telefone ou pelo Disque 100. As pessoas identificam, né, a situação e denúncia. A denúncia é anônima, nós temos um telefone que ele não aparece o número do telefone, então essa denúncia ela é totalmente sigilosa. E o Conselho Tutelar se dirige, né, até a casa, a residência da vítima, e acompanha a vítima até a delegacia, que é uma delegacia apropriada, que é a DPCA. Principalmente na ausência do responsável legal da criança ou do adolescente. Sobre a alegação do conselheiro, que a gente vai pontuar que nós somos zelador de direitos. E uma das nossas atribuições é zelar pelo direito dessa vítima. Então, nós somos responsáveis para noticiar dentro do sistema a questão do abuso. E a questão da prevenção, Felipe, fica muita parte do acompanhamento mesmo da família dentro de casa, porque a gente sabe que é sempre intrafamiliar. É muito raro não ser dentro da família. Nós estamos, esse mês que terminou agora, a gente está com noticiado mesmo e encaminhado para a delegacia só o 4º CT. Nós temos 7 conselhos tutelares dentro de Teresina. O 4º conselho, ao qual eu sou uma das representantes, só nesse mês que terminou agora, nós estamos com 19 casos. É gritante, não é? 9 casos, olha, gente, caso. atenção, 19 casos de estupro de vulnerável somente na zona leste de Teresina, estupro de vulnerável, 19 casos somente em junho. É muito preocupante, né, Renata? Muito preocupante. Então, assim, os pais, eles têm como prevenir no comportamento, porque a gente sabe que muitas das vezes é padrasto, é um tio, a mãe está lá, a mãe solteira, trabalhando para poder, é a provedora da casa, né? Então, ela, quando chegar do trabalho, ela tem que ver essa questão do comportamento. Como você citou, a acompanhante da criança não quis mais ir, ali já era um sinal que a mãe deveria ter aberto os olhos, né? Por quê? Porque uma adulta já não estava querendo ir para o passeio. Ela não queria se envolver, porque muitas vezes eles não querem se envolver com medo da represária, mas ela já teria um sinal. Então, a gente tem que ter esse olho. Infelizmente, a gente tem que ter esse olho para as pessoas que vivem com a gente, porque muitas das vezes é intrafamiliar. Acontece dentro de casa, nos olhos da mãe, e às vezes essa mãe foi conivente. A gente nem cita essa questão. Por quê? Porque às vezes é um medo, ela tem medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa. Então, são casos gritantes que está acontecendo constantemente. Infelizmente, nós estamos com esse papel de ser o primeiro a chegar nas vítimas. E acompanhar. Quando a mãe, que é a responsável legal, não quer noticiar para a delegacia, a gente faz esse acompanhamento legal e depois do acompanhamento da delegacia, a gente notifica o MP e o juizado. Essas são as providências que a gente tem. Eu queria citar uma coisa, Renata, que você falou aí assim, muito rapidamente. Porque após uma denúncia, a gente imagina que vai haver uma divisão da família, um afastamento, por exemplo, em relação ao agressor. Você também tem que lidar com momentos em que a família tem uma dificuldade para aceitar que o agressor de fato está fazendo aquilo ali e levar adiante essa denúncia? Sim, é um dos nossos papéis quando a gente chega até a vítima. Nosso papel é até noticiar esse fato para a mãe ou para a família que está ali e não está sabendo, né? E aí a vítima não quer falar com medo. Então, esse é um dos nossos papéis. E também
Depois que a gente faz toda a notificação, que tem essa divisão na família, porque acontece de qualquer forma, a rede de proteção também é acionada, como o CREAS, ele é acionado para fazer esse tratamento, e o CAPS infantil, que a gente tem os CAPS infantis, que fazem também o acompanhamento junto com o Conselho Tutelar e a rede de proteção. De qualquer forma, eu queria que você deixasse disponível para a população o telefone de contato do Conselho Tutelar referente ao seu espaço, que é a Zona Leste, e também encorajar as famílias para que possam fazer as denúncias. Hoje nós estamos com o número 9470-0654, que é o número o telefone móvel. É um conselheiro de plantão todos os dias e, assim, não custa nada. Se você tá acompanhando, está vendo a mudança de comportamento da criança ou do adolescente, não custa nada você fazer a denúncia para que o Conselho Tutelar chegue até a sua casa, porque tem muitas das vezes que as pessoas têm medo do Conselho Tutelar. E nós temos esse papel, é uma das nossas atribuições, chegar até a criança e adolescente para fazer esses acompanhamentos. Então, a dificuldade no comportamento, a mudança, é ligar para o Disque 100 ou na Zona Leste, nós temos 2 conselhos tutelar, que é o 6º Conselho Tutelar e o 4º. Eu faço parte do 4º Conselho, que é esse número que eu falei para vocês, 99470-0654. Denuncie, porque assim, é uma vida que a gente está ganhando. Quero muito agradecer sua participação, Renata Bezerra, conselheira tutelar do Conselho Tutelar, o 4º, que responde por parte da Zona Leste de Teresina. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada a vocês e nós estamos aqui à disposição. Valeu, então. Agora, 10:01 da tarde, Marcos Teixeira já está aqui. Teixeira, a gente vai já apresentar o secretário Washington Bonfim, que já está aqui para nos conceder entrevista, só que a gente tem que ir para o intervalo. Então, por favor, rapidamente. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Rapidinho, já o secretário estadual de Planejamento falando aqui sobre PPA, né, o Plano Plurianual, falando também sobre o OPA, Felipe, que é o Orçamento Participativo, que está numa fase já de finalização. Certo. Que é aquele que são obras sugeridas pelas comunidades, Teresina e Parnaíba, já essas informações. E eu vou trazer aqui também uma informação nova. O Exército está convocando, Felipe, representantes dos estados do Piauí e do Ceará para decisões finais sobre aquela perícia envolvendo o litígio. Sim. Lá na Serra da Ibiapaba. Reunião marcada para sexta-feira em Brasília. Já esses e outros assuntos aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem detalhes também sobre um caso triste que aconteceu lá em Floriano. Uma criança de 5 anos morreu, a mãe dela está internada em estado grave e a polícia está suspeitando de envenenamento. Não perde o Jornal do Meio-Dia, volta já. Você pode mandar mensagem pra gente pelo 869-8104-4620. Até já. Notícia e música no ar. Clube News FM. Aproveite as ofertas do Carvalho Super e Mercadão e ganhe selos para colecionar panelas no Cruzeiro. Cenoura, maracujá ou pimentão verde, R$5,49 o quilo. Receba de volta R$2. Laranja, melancia, pepino ou abóbora, R$1,89 o quilo. Arroz cepé, roscato, R$21,90. Receba de volta R$2. Água sanitária Brilux ou amaciante Sonho, R$2,59. Ovos Viana com 20 unidades, R$13,90. Japocão quilo, abacaxi, uva da hora ou cerveja Espada, R$3,49. Compre produtos aceleradores, ganhe selos extras. Carvalho Super e Mercadão. Beba com moderação. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre também. Ligue 180. Denuncie. O aniversário Paraíba tá cheio de ofertas. É pra você festejar. Lavadora 10 quilos, até 10 e 55,90 sem juros. Fogão 4 bocas, até 10 e 66,90 sem juros. Aqui tem facilidade. Smart TV 32 polegadas, até 10 e 139,90 sem juros. E muito mais.
demais em até 10 sem juros. Corra que o estoque é limitado. Na loja, no site e no aplicativo. Câncer tem como prevenir. Se exercite todos os dias. Tenha uma alimentação saudável. Use protetor solar sem moderação. Não se esqueça de usar camisinha. Evite o consumo de açúcar. Não exagere nas bebidas alcoólicas. Não fume. É importante seguir esses passos para diminuir o risco de ter a doença. A receita contra o câncer é cuidar bem do seu corpo. Proteja-se. Ô, quintura! Que calor! Tô derretendo. Tá tão quente. Quando for reclamar do calor, lembre de plantar uma árvore. Elas reduzem a temperatura, dá mais sombra e aumenta a umidade do ar. A gente cuida do meio ambiente e o meio ambiente cuida da gente. A TV também tá on, para você acessar as notícias que estão bombando por aí, do esporte e do jornal e da nossa programação em geral. Aqui você também fica sabendo o que acontece no off e se diverte junto com a gente. Jornalismo, bastidores e entretenimento é no @Rede Clube. Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9. Clube News. A Clube News FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia. Agora, 12h54, estamos de volta com mais Jornal do Meio-Dia. Teixeira, vamos falar sobre um assunto agora com o secretário Washington Bonfim, sobre uma questão que eu acho que a população deve se integrar. A população, tudo que o governo faz, se movimenta, a gente precisa ficar muito atento. Mas quando há essa possibilidade de participação efetiva na tomada de decisões daquilo que vai ser feito, construído, a gente precisa estar muito mais atento e fazer essa participação. É o OPA, né? Exatamente. E participando, como diz o próprio nome do programa, né, Felipe? E aí a oportunidade, às vezes tem aquela obra ali perto da sua casa, no seu bairro, que você, né, tanto vê como necessária, então esse é um dos momentos. O governo abriu essa possibilidade por meio do programa Orçamento Participativo, que era ali a oportunidade para as associações, né, lideranças comunitárias apresentarem sugestões sobre obras, tanto Teresina como Parnaíba. Felipe, secretário, em que fase está esse período para a apresentação das obras? Já terminou, né? Qual é a fase agora? Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Na realidade, hoje, o período de inscrição de propostas e entidades terminou no último dia 16 de junho. De lá para cá, né, de 17, 18, 19 de junho para cá, né, até o dia 25, nós estamos na fase de análise das propostas. Validação documental, né, quando você se inscreve, quem se inscreveu, passou por uma primeira validação do CNPJ. Se o CNPJ era válido ou não, a nossa base de dados, ele é todo digital, está ligada com a Receita Federal. Essa fase foi cumprida muito rapidamente, e agora nós estamos olhando a questão da documentação de cada uma das entidades e principalmente a questão das propostas que foram colocadas. Nós tivemos nesse primeiro filtro, secretário, quantas entidades se inscreveram e quantas ficaram? Tá. Nós temos 223 entidades inscritas, a gente tem uma expectativa de que fique aí entre 170 e 180 em função, né, de algum problema documental ou da própria proposta que foi colocada. Essas 223 entidades, né, delas 34 em Parnaíba, as demais aqui em Teresina, foram ao todo, né, nas duas cidades 571 propostas, então tem bastante... Muita sugestão, muita, né, sugestão, né, e assim, mais de 50% delas não diferiu muito o número em relação a Teresina e Parnaíba, relacionadas a algum tipo de obra, né, de infraestrutura, o calçamento, o asfaltamento, algo relativo à reforma de uma praça, de um campo, foram as principais ações que foram sugeridas e que vão ser votadas. Então, voltando, a gente está nesse período de, digamos, mais interno, que é a segunda fase, que é essa fase de validação. Dia 25 de julho, a gente deve publicar, né, as entidades e propostas que foram validadas, e a partir do dia 1º de agosto até o dia 18, né,
todas as pessoas das duas cidades vão poder votar diretamente naquela proposta que vai ser, quer dizer, que foi validada e aprovada, né? Para votar, eu entro lá, por exemplo, CPF, RG e já vota qualquer pessoa, como é? Na realidade, qualquer pessoa pode votar, né, dos dois municípios. O requisito básico, essa votação pode se dar pelo Colap, pelo próprio aplicativo, mas a gente vai ter link de WhatsApp e também no site da CEPLAN o link da internet, né? Então vamos facilitar desse ponto de vista, né, o acesso, não apenas pelo aplicativo, mas também pelo WhatsApp. Vai ser oferecido o link. E o que, do ponto de vista do eleitor, vamos chamar assim, apenas o CPF. Novamente, qual é a regra? Um voto, uma pessoa, um voto. Então a gente vai validar esse CPF, né, junto à Receita Federal, novamente, e garantir que apenas com aquele CPF só um voto. Só um voto. E aí, assim, é até interessante, Felipe, secretário, por exemplo, se você é da sua comunidade, vota lá, né, obra relacionada à sua comunidade, né, para fazer com que realmente, Felipe, seja respeitado ali o interesse, né, das pessoas, né? Agora, sabe o que eu queria tentar entender? É um exercício de cidadania nisso, né? Eu queria entender assim, temos obras com muitos preços diferentes. O que é que vai ser estabelecido como critério? Aquelas obras mais votadas ou aquelas por um valor menor, maior? As mais votadas. O critério é um critério puramente eleitoral. O que a gente faz é análise técnica para saber. Existe um limite por cidade, 40 milhões. Desses 40 milhões, existe um limite por região. Então, cada região, tipo 12 milhões, é um número aproximadamente centro-norte, né? Aí tem que teve o maior conjunto de propostas. Aí as comunidades votam dentro daquele limite e, obviamente, isso vai gerar uma lista de prioridades, né? A primeira, segunda, terceira, Entendi. Acabou aquele orçamento, fica para uma outra oportunidade. O importante também dizer é que todas essas entidades, elas colocaram 3 propostas, né? Por comunidade. Na realidade, assim, faz mais sentido para elas, no momento da votação, né, carregarem uma proposta principal. Senão não vai nenhuma. Porque corre esse risco. Exatamente, mas por que a gente pediu 3 propostas? Justamente para que, no caso de alguma proposta não ser válida tecnicamente, que a entidade tivesse a oportunidade de ter outras propostas. E, inclusive, quer dizer, pensando no médio prazo, o orçamento participativo é uma ação do governo Rafael Fonteles, ele vai continuar nos anos seguintes. Então, todas as entidades que se cadastraram já terão tido a oportunidade de ter propostas validadas e precificadas ao longo desse ano. Então, dando uma oportunidade maior para que nos anos seguintes também, né, se possa fazer a mobilização relativa a aquilo que eles, né, enquanto líderes comunitários e população beneficiada, deseja que seja feito com maior presteza, ou seja, com maior rapidez. Então, a partir do dia 25? Dia 25, quem está habilitado e quais são as propostas, a partir do dia 1º ao dia 18, a votação. Perfeito. Tá certo? 2 semanas para as pessoas votarem. Aí, secretário, em sendo definido isso, essas obras começariam quando? A expectativa é logo nos primeiros meses ali de 2024, como boa parte é obra de calçamento, asfaltamento. Se essas propostas forem as mais votadas, elas têm uma facilidade técnica maior de serem executadas, né? Eu queria poder falar também do PPA. Não, vamos para ele, vamos lá. Aqui nós temos tempo, vamos lá. Dia 10. Dia 10. Assim... Primeiro eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o que é PPA. Na realidade, assim, é uma ótima pergunta. O plano plurianual, todas as administrações, federal, estadual e todas as administrações municipais tem que fazer essa peça orçamentária. Essa peça tem a gente chama, um planejamento de médio prazo, ela tem vigência por 4 anos, então ela vai ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2024 até o 31 de dezembro de 2027, e tem sempre essa, digamos assim, esse, entre aspas, aí, descasamento.
ela é relativa aos 3 últimos anos, né, de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte. Tecnicamente, né, nós agora estamos implementando o último ano do PPA votado em 2019, quando o governador ainda era o atual ministro Wellington Dias. Né? Esse aqui é o ponto. Justamente porque nesse primeiro ano a nova administração, né, reúne seus técnicos internamente, reúne a população para definir as prioridades, né, dos 4 anos seguintes. É o tempo de planejamento, digamos assim, esse primeiro ano de administração. Nesse sentido, nós iniciamos isso no mês passado, né, final de maio, mas principalmente junho, fizemos reuniões técnicas com todos os órgãos do Estado, inclusive os demais poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, né, e a Defensoria Pública, que estão fazendo também seus PPAs, porque isso vai na peça orçamentária geral do Estado. E de 10 a 12 agora de julho, 10 à noite, aqui no Hotel Blue Tree, aqui na Marechal, né, nós vamos fazer a rodada participativa de decisão, né, sobre as prioridades desses investimentos nos próximos 4 anos. A população vai poder votar também? A população vai poder participar, ele é um evento presencial, porque, diferentemente do OPA, na realidade, ele tem abrangência para todos os 224 municípios. Né? Acho que talvez fique mais fácil dizendo isso. O OPA tem a ver com Teresina e Parnaíba nesse primeiro momento. O plano plurianual tem a ver com todos os municípios, 224 municípios. E é uma execução com prazo maior. É uma execução de 4 anos. Isso. Então, na realidade, né, quer dizer, o estado do Piauí é dividido em 12 territórios de desenvolvimento. Nós vamos trazer para Teresina, estamos trazendo para Teresina, representação, né, dos conselhos de desenvolvimento territorial que existem em cada um desses territórios. Além disso, estamos convidando bancada estadual, bancada federal, prefeitos, vereadores, para discutir as grandes prioridades do Estado. Elas estão divididas em basicamente 8 grandes eixos: desenvolvimento social, educação, saúde, né, desenvolvimento rural, a questão de infraestrutura de uma maneira geral, né, obras de infraestrutura, a questão de gestão por resultado. São 8 grandes áreas, né, que vão ter oficinas mediadas por nossos técnicos para fazer essa escuta. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, quer dizer, a Chapada, vamos pensar no território das Chapadas das Mangabeiras e o território da planície litorânea, um no extremo norte, o outro no extremo sul do estado. Apesar de serem Piauí, tem prioridades muito diferentes, tem climas diferentes, vegetação diferentes, economias diferentes, anseios diferentes. Então, na realidade, essa oportunidade, né, do planejamento territorial é uma oportunidade para essas comunidades se manifestarem, né, e dentro daquilo que é o escopo, né, que foi votado no ano passado, em termos de plano de governo, que hoje é um plano de gestão da administração Rafael Fonteles, apontarem, né, quais são os principais gargalos, quais são os principais problemas, para que a gente possa transformar isso em números, né, e esses números irem para o orçamento dos demais anos, né, da administração do governador Rafael. Né? Segunda-feira, portanto, né? Segunda-feira começa às 18 horas, né, vai até a quarta-feira, ao meio-dia. Né? Segunda-feira é um momento mais de abertura, né? Uma fala do nosso sempre inspirador Antônio José Medeiros, né? Depois uma fala do governador para dar, né, as coordenadas, ele é o grande líder da administração, e aí nos 3, né, todo dia da terça e na quarta pela manhã, essas oficinas que vão versar sobre esses 8 eixos. E aí a população, por exemplo, na área de saúde, como a gente sabe, né, que é uma área central da vida do cidadão, né, todos os dias, né, em todos os 3 horários, de manhã na terça, de tarde na terça, dia 11, na manhã do dia 12, nós vamos ter oficinas de saúde, que é para poder exaurir todas as discussões. E aí as demais áreas, meio ambiente, infraestrutura, educação, como eu falei anteriormente, todas elas estarão contempladas, e falar um termo técnico, né, quer dizer, uma escutativa. A gente vai estar lá, né, vai apresentar as grandes linhas do que é o plano de gestão, né, que foi, né, de qualquer maneira,
aliás, de maneira muito importante, votado em 2022, e a partir dali, né, a população dos territórios vai indicar quais são as suas prioridades, sempre pensando nessa ideia de que há uma diversidade muito grande, né, de economia, de condição social, de meio ambiente, né, de condições ambientais. Uma coisa é o Cerrado, outra coisa é o semiárido, outra coisa muito distinta é aqui o Entre Rios, outra coisa... Vale do Sambito, essa região importante ali. Pois é, São Félix, então, Santa Cruz. Temos aí que nos nossos instrumentos de planejamento contemplar toda essa diversidade territorial do Piauí. Vamos acompanhar, né? Política bem rapidinho, secretário. Está no programa também. O senhor segue firme e forte no PSB? Sigo firme e forte no PSB, tem inclusive uma reunião com o presidente estadual, o novo presidente estadual, notícia, viu? Sim. Rodrigo Martins, essa no final do dia. Hoje ainda. E devemos discutir os destinos do partido, especialmente aqui na capital, né? Eu estou na direção municipal, né, de Teresina, e aí nós temos que... uma vez ele sendo designado, né, como já foi presidente do partido, vai ser a nossa primeira conversa. E o partido vai com candidato próprio nas eleições daqui? Fica na base governista? Qual é a discussão? Assim? Qual é o caminho? A discussão básica é seguir a base governista. Já houve conversas, né, minhas, do próprio Rodrigo, do ex-presidente José Augusto, que fez um excelente mandato, né, com o governador Rafael Fonteles. Ele nos pediu, né, fundamentalmente que estivéssemos unidos à base. Não há porquê, né, não há nenhuma razão para seguirmos de maneira diferente da orientação do grande líder, que é o governador Rafael Fonteles. Isso pode distanciar mais ainda o senhor de uma corrente que o senhor fez parte há poucos anos e durante muito tempo, que seria uma possibilidade de Silvio Mendes, ou a gente ter aí outras correntes do PSDB disputando contra o candidato que seria apoiado pelo governador do estado? Sim, eu tenho muitos bons amigos, né, no PSDB especialmente, né? Tenho uma amizade com a família do ex-prefeito Firmino Filho, falecido prefeito Firmino Filho, mas minha posição política hoje é distinta, né? Então, isso ficou muito claro, né, na campanha do ano passado e até na minha própria atuação dia a dia na administração do governador Rafael Fonteles. Então não tem, né, serão bem-vindos, né? As portas estão abertas por diálogo. Eu converso na base da amizade, né, com várias pessoas, mas nesse caso específico, a minha posição, até como, né, dirigente partidário, né, secretário estadual, né, tendo marchado, né, tendo uma posição relativamente importante junto com o governador Rafael Fonteles, me cabe seguir as orientações, né, da base governista. Perfeito. O nome do senhor está posto para disputa, secretário, ou não? Não. Meu nome essas coisas têm... Mas vai, né? O senhor vê e vota. Essas coisas têm fila, né? Eu saí da fila faz uns dias. Né? E para encerrar, o PSB vai abrigar ali tucanos insatisfeitos ou ex-tucanos, né, que agora já estão inclusive na base do governo? Há conversas nesse sentido? O PSB é um partido plural, tem um projeto nacional importante, ocupa hoje uma pasta, né, em uma posição extremamente importante, inclusive no governo federal, né, na pessoa de um ex-tucano, 2 vezes candidato a presidente da República, Geraldo e hoje, né? vice-presidente da República. Então, como eu disse ainda há pouco, as portas estão inteiramente abertas, o diálogo está aberto, né, da mesma forma que acho que penso que o governador Rafael Fonteles tem todo o interesse, né, de abrigar aquelas pessoas que queiram se juntar, né, nesse processo político de construção. Eu reputo, acho que de maneira muito clara, quer dizer, o governador Rafael Fonteles, né, na esteira daquilo que foi feito pelo hoje ministro Wellington Dias, tem proposto uma revolução, né, para o estado do Piauí. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa planejada. Ele é exaustivo do ponto de vista da cobrança de cada um dos seus técnicos. O que a gente quer é que esse mesmo modelo, né, esteja na prefeitura de Teresina. O tempo vai dizer, né, quem será o representante desse modelo nas urnas. Mas cada um de nós tem uma posição
E eu acho que o mais importante, né, eu digo isso porque disse para o governador, digo para os colegas, acho que Teresina merece uma reflexão diferenciada do ponto de vista do seu lugar no Estado. Né? Nós não somos mais a cidade que, embora ainda tenhamos um protagonismo enorme do ponto de vista econômico, social, intelectual, saúde. Né, de saúde, se você olhar, o Estado hoje é bem maior do que a capital. Você tem o litoral, né, a pujança de Parnaíba, né, como um polo, inclusive, universitário, tem a questão do porto, a ZPE, outras iniciativas. Você tem a expansão, né, das energias renováveis ali na região, né, do semiárido piauiense, na fronteira com Pernambuco, né, em outras localidades do estado, mas especialmente ali no semiárido. Você tem a fronteira agrícola de grãos do Cerrado. Quer dizer, hoje, municípios do Cerrado competem em termos de produto interno com Teresina, de valor agregado. Então, acho que o que me preocupa, e aí estou falando eu, Washington Bonfim, né, como cidadão teresinense, é que eu gostaria de ver um debate sobre essa questão do futuro de Teresina, né, dentro dessa lógica de um novo Estado que se expande, que, né, atrai investimento privado internacional na área de energias renováveis, que tem grandes projetos de infraestrutura como o multimodal para ligar a produção do Cerrado ao litoral, que tem grandes projetos, né, de turismo na região de Barra Grande, na região de São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato hoje é uma realidade turística, inclusive internacional. São Raimundo Nonato tem voos regulares da Azul todas as semanas, pelo menos 2 vezes por semana. A tendência é que isso se expanda. Então, o lugar de Teresina nesse contexto, eu acho que é uma oportunidade muito grande para que a gente discuta, e acho que a base do governo, até porque liderada pelo governador Rafael Fonteles, tem todas as condições de fazer esse debate com a cidade. Muito obrigado, então, pela participação, secretário, pela conversa aqui no Jornal do Meio-Dia. Secretário de Planejamento do Estado, Washington Bonfim. Um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia para nós todos. Já à tarde, nós não almoçamos, então, 10 de manhã. A barriga está roncando aqui, né? Valeu. Obrigado, secretário. Valeu, secretário. Agora, 1h15, precisamos ir para o intervalo. Joelma, Patrícia. Vamos, então, dar uma paradinha, Teixeira? A gente volta já, gente. Até mais. Notícia e música no ar. Clube News FM. A TV Clube é a voz de milhares de piauienses que estão sempre ligados na informação, na cultura, na notícia, na diversão, na emoção. Em pesquisa realizada pela Cantar Ibope Mídia em abril desse ano, houve um crescimento de 27% de TVs ligadas nos domicílios em relação à última pesquisa. E a TV Clube tem liderança absoluta nos lares piauienses. Os 41 programas mais assistidos da TV piauiense são da TV Clube. A gente tem muito orgulho do nosso trabalho. Afinal, a gente representa o nosso povo, o nosso estado. Você está sempre ligado na gente. Por isso, somos líder absoluto de audiência e vamos continuar fazendo o que a gente faz com excelência. Manter você bem informado. Liderança e evolução é na TV Clube. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre também. Ligue 180. Denuncie. Você está em busca de uma renda extra? A L'Occitane Ó Brasil tem um convite para você. Seja um revendedor e receba a partir de 30% de lucro já na primeira compra. A essência francesa que conquistou o Brasil agora está conquistando o Piauí. Quem investe não se arrepende. Eu me surpreendi ao ser a 4ª maior revendedora no Brasil. Foi em tão pouco tempo que eu me espantei. E eu fiquei impressionada e fiquei muito, muito feliz e orgulhosa do meu trabalho. Gostei demais. Com mais vontade ainda de vender L'Occitane. É muito vantajoso, eu aconselho muito mesmo a investir, é muito bom, o produto é muito fácil de se vender. Empreenda com a gente e faça parte dessa experiência exclusiva. L'Occitane Ó Brasil. Visite nossa loja no Rio Poti ou telefone. Venda direta 86-99422-6347. Quando o céu tá bonito para chover e cai aquele toró, cuidado. Ruas alagadas escondem muitos perigos.
buracos, bueiros, doenças e riscos de ser levado pela água. Se mantenha em segurança em casa ou procure um abrigo. Adotar, educar, amar, proteger. Como é bom cuidar dos nossos bichinhos. E você pode ajudar. Saiba como em apipapiauí.org. Câncer tem como prevenir. Se exercite todos os dias. Tenha uma alimentação saudável. Use protetor solar sem moderação. Não se esqueça de usar camisinha. Evite o consumo de açúcar. Não exagere nas bebidas alcoólicas. Não fume. É importante seguir esses passos para diminuir o risco de ter a doença. A receita contra o câncer é cuidar bem do seu corpo. Proteja-se. Os assuntos mais importantes do esporte do Piauí, do Brasil e do mundo, com entrevistas especiais e a participação do time de esporte da Rede Clube. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, eu, Josiel Martins e eu, Arthur Ribeiro, estaremos com você no programa Clube News Esporte, aqui na Clube News FM Clube News 90,9. Toda segunda-feira você tem agora um programa que vai te ajudar a viver muito mais saudável. Alô, doutor! Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes vão falar de tudo que existe de novidade nos tratamentos, como viver em equilíbrio e ter uma vida mais leve e produtiva. Alô, doutor! Toda segunda-feira, de 6 da tarde às 7 da noite. Um programa para quem se preocupa em viver mais e viver melhor. Aqui na Clube News FM 90,9. Temos um encontro marcado de segunda a sexta, de 2 às 4 e na quinta, de 2 às 3. Eu, Joelma, e você, juntos no programa da tarde com muita música e informação. Aqui na Clube News FM. Clube News 90,9. Clube News. Oh, que dura! Que calor! Tô derretendo. Tá tão quente. Quando for reclamar do calor, lembre de plantar uma árvore. Elas reduzem a temperatura, dá mais sombra e aumenta a umidade do ar. A gente cuida do meio ambiente e o meio ambiente cuida da gente. Esta é a Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. A Clube News FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia. Estamos de volta agora, 1h20. Vamos falar sobre o caso de uma criança de 5 anos que morreu em um hospital de Floriano. A mãe dessa criança está internada em estado grave e a polícia está suspeitando de envenenamento. A gente vai conferir agora a participação da Aparecida Santana, direto de Floriano, e ela conversou com a avó da criança com exclusividade. Vamos ouvir. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da Clube News. Eu estou aqui ao lado da dona Aeronildes. Ela é a avó da pequena Agnes e a mãe da Francisca Maria. Ela está muito abalada com o que aconteceu, mas ela vai falar com a gente. Dona Aeronildes, boa tarde. Meus sentimento de toda a família Clube para a senhora. A gente sabe que o momento é delicado, mas você já tem noção do que pode ter acontecido, que chegou a um caso tão triste como esse? Não, boa tarde, obrigado. A TV, obrigada a todos, mas eu não tenho nenhuma noção do que aconteceu, até porque eu não tive nenhuma mensagem que pudesse me falar que ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde, e por isso eu espero em Deus que a Francisca volte do quadro que ela está, para ela contar a verdadeira história, como que aconteceu, quem foi a pessoa que pôde passar isso para ela, porque até o exato momento eu estou sem chão, eu estou sem acreditar, gente, é uma perda para mim sem tamanho, e é isso, eu estou sem chão, eu estou sem palavra. A senhora dizia que ela estava em casa, ela passou mal junto com a filha mais velha, né? Tem um bebê de 3 anos, mas ela foi socorrida por vizinhos?
Sim, ela foi socorrida pelo vizinho dela, é tanto que o bebê de 3 anos ficou com a irmã desse rapaz, até o exato momento que minha irmã chegou ontem, para tomar de conta de meu outro netinho, e trouxeram ela direto para o Regional Tibério Nunes. E foi aonde ela foi internada, ela foi submetida a ser colocada na UTI e a neném na sala vermelha. Só que hoje, por volta das 6 horas, 6h30 da manhã, a neném veio a óbito. E eu não sei o que é que aconteceu, não. Só tenho a lamentar, mas vou investigar por minha própria conta. Se tiver quem me ajude, eu agradeço. Mas enquanto eu não sair na verdadeira história, eu não vou parar por aqui. Meu sentimento a dona Eronilde. Olha só, Felipe, a polícia já está investigando o caso, a família também já fez boletim de ocorrência, a perícia foi até a residência, elas moravam no bairro Irapuá 2, foi feita a coleta de material, uma perícia, porque a primeira informação que se sabe é que houve um envenenamento por chubinho e outra substância tóxica, mas a polícia quer fazer uma averiguação mais a fundo para descobrir realmente se esse veneno estava dentro da bebida, dentro da comida, e a polícia está investigando, e a família quer justiça, como a dona Eronildes acabou de falar, e continua aqui esperando as respostas, né? O que é que causou essa tragédia? E todos orando para que a Francisca Maria possa sair da UTI, possa se recuperar e voltar para os braços da mãe. Volto aí com vocês. Estamos de volta então, torcendo para a recuperação dessa mãe. Infelizmente a criança não sobreviveu, mas pelo menos a recuperação dessa mãe. Você vê que a avó da criança está também buscando informações, explicações para o que aconteceu. Dolorida demais. Essa mensagem da avó da criança. Agora, e aí realmente precisa saber o que houve, né, Felipe? Porque assim, as duas, pelo que eu entendi aqui, elas foram internadas em estado grave com sintomas de envenenamento. Isso. Né? A filha já foi a óbito, agora cedinho. E a mãe ainda segue internada em estado grave. Viviam só as duas, era na casa? Pois é, eu não tenho essa informação, Teixeira. É algo realmente precisa ser investigado, mas eu acho que a polícia, né, por meio da perícia científica, vai determinar. 1h24, vamos falar agora sobre um assunto que eu imagino que faz parte da vida de todo mundo. Você conhece as crenças limitantes? Você sabe o que é isso? Olha, as crenças se referem a todas as ideias que você já viu, ouviu ou concluiu pelos mais diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Desde os nossos primeiros anos, somos influenciados positiva e negativamente pelas pessoas à nossa volta, como também pelas situações que vivenciamos no dia a dia. Desse modo, vamos formando os nossos modelos mentais e percepções do mundo que, entretanto, nem sempre correspondem à realidade. Além disso, as crenças são como ímãs. Você acredita em algo e isso logo se torna real, mesmo que não seja. Por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, provavelmente ela vai ficando difícil pela forma como você a enxerga. Todavia, isso só acontece porque você está conectado a essa verdade. De forma automática, a vida lhe trará informações, situações que sejam compatíveis com esse pensamento, com essa crença. Assim nascem as crenças limitantes, que são os pensamentos e interpretações que você toma como verdadeiros, mas que no fundo são falsos, ou pelo menos não são verdades absolutas. Essas crenças impedem a sua vida de se tornar melhor, pois estão associadas ao medo, ao conformismo e à negatividade. Então, o que a gente deve fazer para impedir que esses pensamentos negativos atrapalhem a nossa vida? Nós convidamos aqui o médico, o advogado, professor Saulo Soares para nos dar uma ajuda a entender um pouquinho mais, para que a gente possa romper com essas crenças limitantes que nos atrapalham na nossa evolução diária. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Exatamente. Todos nós podemos ter crenças que limitam o nosso progresso. O importante é conhecer em cada um quais são essas crenças. Você precisa primeiro identificar para depois combater. O contrário da crença limitante vai ser a crença fortalecedora. Mas para você chegar a esse caminho há um processo longo.
é necessário perceber em que momento da vida surgem as crenças limitantes. Sabe quando? Na nossa infância. Desde a infância, especialmente por quem é nossa referência, que são quem? Nossos pais. Então as crenças limitantes entram, é uma instalação na nossa mente, por meio dos pais e por meio da escola. Imagina aquela criança que na escola todo mundo diz que ela é tímida. Não deixam nem ela se expor. Já dizem desde cedo, essa criança é tímida, ela não sabe se comunicar. Aquilo vai cristalizando na personalidade dela. Exatamente. E interfere na vida adulta. Aquela criança que conviveu com pais que podem ter tido um casamento que foi fracassado. Ela, na vida adulta, tem uma tendência a acreditar também que não vai ser feliz no casamento. Que o casamento é um fracasso. Que também. O casamento não é algo bom. Então ela limita a vida plena dela com base em experiências que ela viveu negativas e que criaram na mente dela uma crença limitante. Ou seja, quem conviveu com um pai violento vai ter a tendência a acreditar que o marido também pode ter esse grau de violência. Isso acontece até no inconsciente e isso impede uma vida plena. Isso se dá nos relacionamentos amorosos, no campo do dinheiro. Quantas vezes as crianças viram os pais brigando na frente dela por causa de dinheiro? Então ela construiu ali com 5, 6, 7 anos de idade que o dinheiro é algo ruim, que levou os pais a brigar por falta de dinheiro. E nisso ela constrói a vida inteira dela como se dinheiro é algo que eu tenho que estar longe, que dinheiro gera briga. Mas ao mesmo tempo ela passa por dificuldades financeiras pela ausência do dinheiro. Então o que é que a gente vê? Cada vez mais pessoas com 30 anos de idade ou mais insatisfeitas com a vida que estão tendo. Elas, quando tinham 20 anos, imaginavam que ia ter uma vida aos 30, aos 35, só que elas chegam aos 30 no consultório insatisfeita com a vida de relacionamento, insatisfeita com a carreira, insatisfeita com tudo. Ela só diz que tem um vazio interior que não sabe como preencher. Vai tentar preencher pelo consumo, vai tentar preencher pela vida desregrada e não consegue. Continua em insatisfação. E ela vai então ter que perceber quais foram essas crenças que foram instaladas na mente dela que estão limitando ela ter a prosperidade na vida. Quais são as alternativas, né? O que o senhor aponta? Né? Porque a gente percebeu aí que vem desde a formação, né? do indivíduo. É um alerta para os pais, enfim, né? É a vivência ali diária. Até para você identificar as suas crenças é difícil. Exato. O primeiro passo para abordar a crença limitante é a questão da inteligência emocional. Você vai ter que adquirir uma inteligência emocional para identificar quais as crenças limitantes que estão instaladas na sua mente. Às vezes os próprios pais estabelecem essa limitação, né? É muito comum na escola, meu filho não dá, tipo uma apresentação teatral, algo não dá para fazer porque ele é muito tímido, né? Exatamente. Ou dizem simplesmente, meu filho não tem inteligência. Meu filho não consegue jogar bola. Tem uma dificuldade nisso, né? Ou então é muito danado. Não deixa fulano ali não, porque ele é muito danado. Isso vai interferir a percepção daquele indivíduo sobre ele mesmo por toda a vida, se ele não ressignificar isso. E como eu respondo a sua pergunta? Pela inteligência emocional que ele vai ter que adquirir na vida adulta. E os pais têm que ter essa inteligência na educação dos filhos, para impedir a instalação dessa crença limitante. Sabe uma coisa que adquire muita crença limitante? A exposição dos filhos a brigas dos pais. Sim. A briga que seja falta de dinheiro, qualquer problema. O pai contar os problemas da vida dele para a criança. Aquela criança vai perceber uma insegurança muito grande. Muitas vezes conta que está com insegurança financeira. Meu filho, eu não sei nem se eu vou terminar esse mês e pagar a sua mensalidade. Aí a criança já fica em desespero. Será que eu vou sair da escola? Será que a culpa é minha dele estar assim? Está gerando esse custo, né? Está gerando esse custo. Então os pais têm que observar que não tem que levar as crianças seus problemas. Se ela está precisando de uma cura, ela vai no psiquiatra, no médico, no psicólogo, no terapeuta. Não vai ser o filho que ela vai descarregar os problemas dela. Que você está instalando na mente daquela criança crenças limitantes que vai prejudicar a própria vida dela. Vejam que coisa. E a escola também tem esse papel.
Muitas vezes na escola, a escola tenta definir até a carreira da pessoa. Até a carreira. Se pergunta que carreira você quer seguir. Se você diz uma carreira, uma profissão que não está em alta, é mal visto. É reprovado. É reprovado. Aquela atitude, né? Aquele pensamento. Eu me lembro que na minha época, sempre se falava, as profissões principais são a medicina, o direito e a engenharia. Aí o senhor fez os dois logo, Eu fiz né? a medicina e o direito. Aí, o aluno que estivesse ali, que não fizesse uma daquelas 3, podia ser mal visto. E ainda o mais absurdo, quando tinha alguém que dissesse que queria medicina e não fosse visto como um bom estudante, era criticado. Não ia passar. Ah, mas você não consegue passar. Já estabeleceu aquela crença. Aí o que é que a gente vê? Vários profissionais insatisfeitos porque seguiram a carreira que não queria ou deixaram de fazer a carreira dos sonhos por conta que instalaram na mente dela aquela crença. E isso prejudica até hoje. Pessoas acima de 30 anos, até ali os 40, 44 anos, que estão insatisfeitas com a vida e buscam prosperidade. Elas não estão satisfeitas com a carreira, com o relacionamento que estão vivendo. Elas sentem que tem algo bloqueando a prosperidade. E sabe qual é a boa notícia? Que a crença limitante pode ser retirada por meio de treinamentos. Você tem que fazer uma ressignificação da sua mente. Mas para isso você precisa de uma ajuda. Você tem que ter um acompanhamento para primeiro identificar quais são essas crenças e verificar qual o fundamento da sua crença. Você tem que fazer essa pergunta. Segundo, quais são as evidências em contrário dessa sua crença? Você acredita, por exemplo, tem gente que acredita, eu só vou ser feliz quando eu viajar no mundo. Tem gente que deixa de ter filho porque pensa assim, não, eu só quero ter filho quando eu viajar o mundo inteiro. E ela condiciona essa crença. Porque sabe o quê? Ela lá atrás disseram para ela que ter filho é problema. Que ter filho vai acabar o relacionamento. E ela instalou isso na mente dela. Que filho é sinônimo de problema. Ao contrário de perceber, filho é bênção. É uma satisfação. Aumentar a minha família. Ter felicidade. E ela não percebe que ela pode viajar o mundo com as crianças dela. Ela acha que tem que... E o pai também, o casal, que tem que ficar nesse estabelecimento. Isso se deu porque alguém botou isso na cabeça dela. E ela repetiu para ela mesma como uma verdade. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes ela viaja o mundo inteiro e ainda é infeliz. Volta aqui para Teresina, quando chega no apartamento e bate o vazio no coração. Porque ela tentou preencher de toda forma, mas ela não viu que o que precisa primeiro é quebrar a crença limitante para ela ter liberdade. Então as pessoas estão escravizadas nos próprios pensamentos por falta de autoconhecimento. O passo necessário pela inteligência emocional, temos 5 habilidades dentro da inteligência emocional. Uma das principais é o autoconhecimento. Você tem que fazer um exercício, e temos exercícios para isso, para você se conhecer. Quem você é, o que você planeja ser, o que está lhe limitando, o que você sente que falta para prosperar na sua vida, no seu relacionamento, na sua carreira. Quando você termina o dia, o que você está insatisfeito? Eu faço atendimentos de pessoas e eu vejo que em torno de 80% das pessoas que estão trabalhando estão insatisfeitas. Vejam só, não são pessoas que estão desempregadas procurando emprego. São pessoas que têm emprego, muitas vezes até concursadas, mas estão infelizes com o trabalho. Pessoas que depois que passam os 30 dias de férias, têm crises ao voltar ao trabalho. E por que é? O que acontece? Por conta que ela não encontrou sentido no que ela está fazendo. Essa é a verdadeira causa. Ela precisa encontrar primeiro um sentido da vida. Para que a gente está vivendo? Qual o nosso sentido de vida? Qual o propósito da nossa vida? O que eu estou fazendo aqui? Sabe o que Nietzsche falava? Que a gente suporta qualquer coisa se souber um porquê. Você precisa saber o porquê do que você está fazendo aquilo. Ontem eu vi uma entrevista muito interessante que disse o seguinte, que o Falabella, Miguel Falabella, por muitas vezes dizia assim, que ator bom é ator desempregado. Porque aquele que já está dentro da novela já começa a reclamar das coisas. Porque está demorando, porque isso, porque aquilo dentro da novela não está funcionando. E o Tony Ramos deu um conselho para essa pessoa que deu entrevista. Disse assim, olha, tudo vale a pena pensando no dia 30. Que é o do salário. De pagamento. Pois é. Faz sentido? O que acontece? A pessoa movida aí pelo salário, ela vai ter uma satisfação imediata. Mas ela tem que encontrar ainda mais que isso. Ela tem que encontrar o sentido no que ela está fazendo. Dentro da profissão.
Se ela é profissional da saúde, ela tem que encontrar um sentido que está ajudando as pessoas no momento de maior dor da doença. Se é um profissional da comunicação, ela tem que encontrar um sentido que está auxiliando a sociedade a se informar sobre aquele tema. Então é uma satisfação diária. Tem que ter tem que saber o sentido, você tem que saber exatamente o que está fazendo. E nos momentos de grande dificuldade, aí na inteligência emocional temos a resiliência. Essa resiliência vai ocorrer quando a gente sabe exatamente o porquê que você está fazendo. Tem pessoas que eu vejo trabalhando e elas dizem assim: doutor, estou aguentando esse trabalho porque eu sei que é só por um tempo. Daqui a um tempo eu vou sair para outro. Só que ela não está estudando para outro, mas ela, na mente dela, ela concentrou aquilo. Não está fazendo nada para mudar, né? Para sair dali. Sair dali. E aí muitas vezes a pessoa pensa assim: eu lido com profissionais que são empregados seletistas, que são empreendedores e que são servidores públicos. Alguns instalam na mente assim, principalmente no Piauí: eu vou ser feliz quando for concursado. Tem muito no estado do Piauí. Eu morei em Minas Gerais por 8 anos, lá não tem tanto essa ideia. Já lá tem mais uma veia empreendedora. O que é que eu vejo? Eu lido diariamente com profissionais concursados e infelizes no trabalho. Um amigo meu, ele teve depressão depois, um tempo depois que ele foi chamado no concurso, que ele começou a trabalhar. Então ele estudou, esperou ser chamado, sofreu para conquistar aquilo ali. Depois que conseguiu, ele não encontrou ali na vida diária dele essa satisfação. E aí tá muito mal. Isso se deu por quê? Uma crença limitante. Colocaram na infância dele, geralmente os pais, você tem que ser um profissional concursado. Emprego fixo concursado. Aí veio a escola e disse também, você tem que ser. Então ele estabeleceu, só vou ser feliz quando eu alcançar aquilo. Aí depois de muito tempo ele consegue alcançar e vê que não é a felicidade. Aquilo. Que o emprego tem metas, tem exigências, tem que estar cumprindo jornada de trabalho com ponto eletrônico, tem que fazer tudo aquilo. Aí ele vê, não era o que eu pensei, e o salário não está dando também para viajar a volta ao mundo a cada 30 dias. Porque então, ela surge um monte de crença limitante e ela não está encontrando sentido no que está fazendo. Começa problema financeiro, problema de relacionamento, problema de carreira, uma série de problemas. Então eu encontro diariamente pessoas na faixa acima de 30 anos, 40 anos, que dizem, eu não sei o que eu faço. Porque está insatisfeito com a vida e precisa preencher um vazio. E ela quer saber como eu preencho esse vazio. É ir no shopping center consumir? É ir no beber? É ir no viajar? Então ela sempre acha que vai ser de outra forma que vai preencher esse vazio. Muitas vezes até isso, ela pode pensar que o casamento seria uma solução para ela ser feliz. Já começou errado aí do início. Porque sempre há uma frase: onde tem amor, tem sofrimento envolvido. Tem sofrimento em que você ama. Sabe o que eu já vi? Pessoas com crenças limitantes? Pessoas que são casadas e dizem assim, eu não quero ter filho. Aí eu perguntei, por que motivo? Porque eu quero evitar de sofrer. Pode meu filho, eu vejo crianças, pode ter alguma situação e eu não quero sofrer por ele. Vejam só que pensamento egoísta. A pessoa está limitando a vida dela e a família dela porque quer evitar sofrer, mas o sofrimento é algo inerente da vida. Isso temos que ver. Uma questão é o sofrimento patológico. Esse necessita de intervenção. Mas o sofrimento é necessário para a resiliência a gente passar. A gente não pode abandonar o sofrimento. Acreditar que vamos encontrar um trabalho que não vamos ter nenhum sofrimento durante um ano de trabalho. Que só vai ter o dinheiro na conta no fim do mês. Só vai ser o dia do salário. Aí a pessoa fica esperando o salário. Com 5, 10 dias acaba e passa mais 20 dias brigando dentro de casa pela falta de salário. Por quê? Instalaram na mente dela essa crença e muitas vezes ela acha até uma bobagem. Tem gente que passa pela seção da livraria de livros de autoconhecimento e não quer nem olhar. Não, isso aí eu não preciso, essa seção motivacional, essa seção de autoconhecimento, porque ela está com uma barreira. Ela não quer ter que ler um livro para ela se autoconhecer. Ela não quer se conhecer. A verdade é que nós nos conhecemos pouco. Quando a gente vai investigar por meio de atividades práticas quem nós somos, qual a motivação do que a gente acorda todo dia, o que a gente planeja para a nossa vida, poucos sabem. Uma técnica interessante que se aplica chama exame mortuário. O que seria isso? Você ver como se você já não estivesse mais aqui.
Quem foi você? O que você fez da vida? E você mesmo escreve aquilo. Estou aqui, fui Saulo Soares, fui médico, advogado, tal, fez isso da vida. Aí você conclui ali tudo. Você gostou do que você fez? Era isso que você planejava? Então sabe por que as pessoas estão insatisfeitas? Elas acham que estão fazendo pouco da vida e poderiam ter mais, que tem um potencial escondido. Então é esse potencial escondido que leva a esse sofrimento. Eu poderia fazer mais da minha vida e não estou fazendo. Como que eu desbloqueio minha mente para chegar a esse ponto? Como que eu tiro essa insatisfação? Então ela tem um sofrimento interior. Um sofrimento porque ela queria viver uma vida que ela não está vivendo. E ela não está sabendo como encontrar esse caminho de chegar até aquele ponto. Ela acha que pode fazer mais, mas ela não tem um auxílio de como fazer mais. E nisso ela tem que mudar a crença para ter uma crença fortalecedora. Se ela acredita que ter um filho no casamento vai acabar o casamento, ela tem que chegar... Qual o fundamento disso? Qual é a evidência para alcançar isso? E ela tem que pensar o contrário. Eu ter um filho no casamento vai melhorar, vai fortalecer, tirar essas crenças só de desastre, de prejuízo. 80% das nossas preocupações nunca vão acontecer. A gente fica preocupado com coisas que nunca vão acontecer. Muitas vezes até com doenças que não vão matar. E vejam só, a necessidade de falar esse tema em razão dessa insatisfação geral. Quando a gente conversa com as pessoas, elas apresentam essa insatisfação e precisam de um auxílio. E esse auxílio se dá por meio de um treinamento mental. Você tem que, em um período, identificar quais são essas crenças que estão levando a esse prejuízo e quais as consequências para a vida dela. Tem que procurar, então, esse treinamento. Doutor Saulo, quero muito agradecer pela participação. Acho que dá para todo mundo assim, fazer uma reflexão e encontrar pelo menos aí um ou outro ponto em que você pode melhorar a partir dessa sua fala. Nós conversamos aqui com o Dr. Saulo Soares, ele é médico, advogado e professor. Um abraço para o senhor, tá? Obrigado, doutor. Obrigado, Felipe. Obrigado, Márcio. Fica à disposição. Valeu, então. Vamos dar uma paradinha e a gente volta com o último bloco e as notícias do Marcos. Trazer informações sobre essa convocação do Exército para uma reunião sexta-feira em Brasília, Piauí, Maranhão, sobre o litígio ali que envolve 3.000 quilômetros quadrados entre os dois estados na Serra da Ibiapaba, viu, Felipe? Beleza. Já, já. Até já. Esqueci da minha partilha. Jornal do Meio-Dia, com Felipe Pereira e Marcos Teixeira. Notícia e música no ar. Clube News FM. As panelas mais cobiçadas do mundo podem fazer parte da sua cozinha. Para colecionar, é só fazer o que você já faz. Comprar no Carvalho Super e Mercadão. A cada R$50 em compras, você ganha um selo de desconto. Comprando produtos aceleradores, você ganha selos extras e completa sua cartela mais rápido. São 3 meses de promoção. Dá para acumular muitos selos. Selinhos do Clube Coleção Le Creuset. Só no Carvalho Super e Mercadão. Câncer tem como prevenir. Se exercite todos os dias. Tenha uma alimentação saudável. Use protetor solar sem moderação. Não se esqueça de usar camisinha. Evite o consumo de açúcar. Não exagere nas bebidas alcoólicas. Não fume. É importante seguir esses passos para diminuir o risco de ter a doença. A receita contra o câncer é cuidar bem do seu corpo. Proteja-se. Litoral do Piauí é um dos belíssimos cartões postais do estado. São 66 quilômetros de praias, dunas, lagoas e diversidade de fauna e flora. Nesse lugar, beleza é o que não falta. Ideal para dar aquele rolezinho com o pé na areia. Viaje pelo Piauí. Caixa d'água destampada, garrafas com a boca para cima, lixo espalhado, piscinas, calhas, lixeiros abertos. Vem a chuva, aí vem o mosquito da dengue.
80% dos criadores do mosquito são em áreas residenciais. Os cuidados são bastante simples. Acabar com qualquer foco de água parada dentro de casa, no quintal, no terraço. Cada um fazendo a sua parte, o mosquito não se cria. Cuida e não descuida. Acabe com o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Ei, eu passei ali na avenida e vi um acidente com quebra de poste. Tinha uns cabos no chão. Foi? Isso é muito perigoso. Quando é assim, não se aproxime da área e não toque no cabo, pois pode estar energizado. Aí tem que ligar logo para a Equatorial, através do número 0800 086 0800. Orientação sobre os riscos e perigos da energia elétrica. Se liga! Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. As viroses são doenças causadas por vírus e geralmente provocam febre e indisposição. Mantenha-se hidratado e bem alimentado. E quando a virose vier, procure um médico. Com a velocidade dos acontecimentos, você precisa estar bem informado cada vez mais cedo. Como está o trânsito? Quais serão os principais destaques da política a cada dia? Como o tempo pode mudar a sua rotina? Eu, Francisco Lima, vou te ajudar a saber de tudo logo nas primeiras horas do dia. É o Primeiras Notícias, um jornal feito para quem tem informação para ter opinião. Primeiras Notícias, de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Clube News FM 90.9. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre também. Ligue 180. Denuncie. O acesso às informações disponíveis. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado, com reportagens e entrevistas ao vivo, você encontra no programa Redação Clube News. Redação Clube News. Eu, Marcelo Magno, te faço companhia de segunda a sexta, das 9 às 11 horas da manhã, aqui na Clube News FM 90,9. Clube News FM. Jornalismo com credibilidade. Chegou a GWM New House, a nova Autotec do Brasil do Grupo New Land, no Teresina Shopping, Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Terra de Opala, Suíça piauiense e Cidade Imperial. Pedro II é um tesouro piauiense para turista nenhum botar defeito. Rica em artesanato e em opala. E mais rica ainda com suas belezas naturais de tirar o fôlego. Viaje pelo Piauí. Ô, Quintura, que calor! Tô derretendo. Tá tão quente. Quando for reclamar do calor, lembre de plantar uma árvore. Elas reduzem a temperatura, dá mais sombra e aumenta a umidade do ar. A gente cuida do meio ambiente e o meio ambiente cuida da gente. Parque Nacional da Serra da Capivara, um oásis no semiárido e um lugar cheio de história. Aqui está a maior concentração de sítios arqueológicos do mundo e o Museu do Homem Americano. Viaje pelo Piauí. Cultura Clube News. Alô, galera de Teresina e todo o Piauí, nós somos da Banda Líbanos e também estamos ligadinhos no Cultura Clube News 90.9. Então vem com a gente, o que é inconfundível tá com tudo. Cultura Clube News, com Aline Moreira e Antoniel Ribeiro. Você está em busca de uma renda extra? A L'Occitane Ó Brasil tem um convite para você. Seja um revendedor e receba a partir de 30% de lucro já na primeira compra. A essência francesa que conquistou o Brasil agora está conquistando o Piauí. Quem investe não se arrepende. Eu me surpreendi ao ser a quarta maior revendedora no Brasil. Foi em tão pouco tempo que eu me espantei. E eu fiquei impressionada e fiquei muito, muito feliz e orgulhosa do meu trabalho. Gostei demais. Com mais vontade ainda de vender L'Occitane. É muito vantajoso, aconselho muito mesmo a investir, é muito bom, o produto é muito fácil de se vender. Empreenda com a gente e faça parte dessa experiência exclusiva. L'Occitane Ó Brasil. Visite nossa loja no Rio Poti ou telefone. Venda direta 86-99422-6347. Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9. A Clube News FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
1h52, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, trazendo a seguinte informação, Felipe. O Exército está convocando representantes dos estados do Piauí e do Ceará para uma reunião sexta-feira em Brasília, para discutir essa questão do litígio entre os dois estados ali na Serra da Ibiapaba. O Exército, Felipe, por solicitação desses estados, ele está elaborando uma espécie de perícia geográfica. E essa perícia ela vai servir como base para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é quem vai estabelecer lá a divisa correta entre os dois estados. Será que dessa vez sai? E outra pergunta, Teixeira. Os costumes do povo que mora nessa região vão ser levados em conta? Assim, Felipe, pelo que eu observei, não. Vai ser um mapa, serão levadas em conta as informações cartográficas. Questão territorial, né? Está em jogo aí 3.000 quilômetros quadrados. Tem alguns municípios, Tianguá, Viçosa, Ubajara, Granja, Crateús, que viriam a pertencer ao Piauí. Vamos ver como é que fica essa questão. O Exército está convocando os dois estados, representantes dos dois estados. Essa convocação ela foi feita à Procuradoria do Estado, que informou a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia. Então, na sexta-feira, discussão lá em Brasília, importante no Exército. O Exército é quem tem essa missão de fazer, digamos assim, essa perícia geográfica para definir ali de fato onde é que está a divisão dos dois estados. Por falar em Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia, Felipe, ontem essa comissão alterou os mapas de mais 12 municípios. 14. Aqui. Não, 2 acabaram saindo. Foi? Foi. Na hora da discussão houve pedido de vistas para 2 municípios, então ficaram 12 dos 14. Eu conversei agora há pouco com o deputado Ziza Carvalho, do MDB. Ele é o vice-presidente dessa comissão e traz agora os detalhes. Vamos ouvir. A Assembleia Legislativa, por lei, tem o poder legal de fixar os limites territoriais das divisas dos municípios piauienses. Envolve problemas federativos, que é de municípios com municípios e Estado até, precisa de uma lei da Casa, da Assembleia Legislativa, fixando esses limites. Nós sabemos que, no decorrer dos anos, vários municípios foram criados, desmembrados de outros municípios. Alguns municípios, mesmo sem ter sido desmembrados, têm conflitos de divisas antigos com outros municípios e precisavam de atualizações. Então, a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia ela trabalha exatamente nisso. Ela é composta por várias entidades, como o IBGE, Secretaria de Planejamento, a PPM e órgãos que nos ajudam a fazer esses estudos, ir a campo, com as cartas do IBGE, com os mapas antigos das divisas anteriores, para que seja feita os estudos e trabalhado os novos limites, né? Muitos desses foram desmembramentos de outros municípios, que saíram de município-mãe, desmembrando de 1, 2 ou até 3 municípios e acaba influindo, mudando a geografia de todo o território piauiense. Então, depois que esses estudos são feitos, a comissão se reúne, homologa, mas sem antes, a lei exige vários requisitos. Um deles é a anuência dos poderes executivos de cada município desse, passa pela Câmara de Vereadores do município, é referendado aquele novo mapa, depois é que esses estudos são aprovados pela Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia e vai a plenário para se tornar uma lei definitiva que traga segurança jurídica para as populações que vivem naquele município. Muitos são povoados distantes que estão dentro, por exemplo, do IBGE, do mapa do IBGE, como se fosse população de um determinado município, quando, na verdade, ele recebe toda a infraestrutura de transporte escolar, de assistência de saúde, de verbas do Fundo de Participação e das Despesas Orçamentárias de outro município. Então, acaba trazendo segurança jurídica quando você fixa
os marcos legais para que o próprio censo e o IBGE traga uma realidade mais exata da população daquele município e dos seus limites geográficos. Mas assim, acaba tendo então um impacto, né, tanto social como econômico na vida dessas cidades. Com certeza, traz um impacto porque muda, porque eventualmente pode mudar até o número de habitantes daquele município, quem presta assistência pública àquela população de determinado povoado que deixa de ser de um município, interfere no cálculo da repartição das receitas orçamentárias, que é medida pelo tamanho da população, e inclusive as verbas e o repasse do fundo de participação de cada município. Então, todas essas questões sociais, econômicas, são impactadas com a demarcação desses novos limites aqui pela Assembleia Legislativa. Há fatos novos, deputado, sobre o litígio Piauí e Ceará, ali na divisa? O litígio Piauí e Ceará terá uma reunião agora, no próximo dia 7 de julho, 7 de julho, já passou. Sexta-feira agora. Certo. Pronto, sexta-feira agora vai ter uma reunião convocada pelo Serviço Geográfico do Exército, vai representantes do Piauí, da Procuradoria-Geral do Estado, que acompanham a ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, onde será dirimida algumas dúvidas na perícia que está sendo feita na divisa territorial entre os estados do Piauí e Ceará, lá na Serra da Ibiapaba. Então, nós estamos nessa fase ainda pericial dentro desse processo e, posteriormente, uma decisão do Supremo fixará de vez os marcos divisórios e trará as consequências que, naturalmente, esse tipo de ação traz, depois de decidida pelo órgão máximo da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, né? São essas as nossas informações, viu, Felipe? Aí dessa reunião da Comissão de Estudos Territoriais lá da Assembleia, 7. Perfeito. Vamos então saber quais são os destaques do Carvalho Super e Mercadão, as ofertas desta quarta-feira. Ainda em clima de festas julinas, a quarta-feira é dia de encher o carrinho com frutas, verduras, legumes e muito mais no Carvalho Super e Mercadão. E tem muitas facilidades, pague com Pix, PicPay ou parcele com todos os cartões. Vamos dar uma olhada nas ofertas desta quarta-feira. Cenoura maracujá ou pimentão verde só R$ 5,49 o quilo e receba de volta R$ 2,00. Arroz cepé ou roscato 5 quilos por R$ 21,90 e receba de volta R$ 2,00. Ovos lana com 20 unidades, somente R$ 13,90. Água sanitária Brilux 1 litro ou amaciante Sônio 500 ml apenas R$ 2,59. Tanja Pocan o quilo, abacaxi uva da hora ou cerveja Spaten por R$ 3,49. E não esqueça que a cada R$ 50 em compras você ganha um selo no aplicativo Clube Super e comprando produtos aceleradores você ganha mais selos de desconto para adquirir panelas Mini Cocotte Le Creuset. Promoção Selinhos do Clube Coleção Le Creuset. Jornal do Meio-Dia, com Felipe Pereira e Marcos Teixeira. Por hoje, viu, meu amigo? Teixeira, eu tô aprendendo o francês. Eu vi aí. Falando fluentemente, viu, Valdir? Eu fiquei aqui, viu? Bonsoir. Olha, tá vendo? Boa tarde. O negócio ruim, Valdir. Ou é boa noite? Depois. A revoar é a nossa casa agora, embora. Gente, até amanhã, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado, viu? Amanhã a gente se encontra no Bom Dia Piauí às 6 da manhã e depois ao meio-dia aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Um abraço e até lá. A Clube News FM apresentou Jornal do Meio-Dia. Notícia e música no ar. Clube